Hoje, vamos dar uma olhada neste interessante objeto que foi encontrado no fundo do oceano. Você sabia que mais de 80% do oceano permanece inexplorado? Isso deixa muito espaço para descobrir muitos mistérios oceânicos. De casos não resolvidos a descobertas. O primeiro que vamos ver é a descoberta da pirâmide subaquática dos Açores. Pirâmides foram construídas em quase todos os lugares do mundo, com uma semelhança assustadora e um mistério já existente para aqueles que estão acima do solo. Aqueles abaixo do solo são ainda mais instigantes. A descoberta foi feita logo à saída das ilhas de São Miguel e Terceira, nos Açores. Diocleciano Silva, o homem que disse ter descoberto esta estrutura, fazia uma viagem de pesca e utilizava o equipamento batimétrico do navio. Há cerca de 7 anos, em 2013, os canais de notícias portugueses relataram uma descoberta interessante. Supostamente, existe uma enorme pirâmide subaquática entre as ilhas de São Miguel e Terceira nos Açores. A pirâmide foi descoberta pela primeira vez por Diocleciano Silva. O Sr. Silva estava terminando a sua viagem de iate no Atlântico, perto das ilhas dos Açores, quando de repente obteve um sinal estranho do seu radar, que imediatamente teve em consideração. Após a identificação dos sinais de radar, o Sr. Silva notou uma estrutura colossal que parecia uma pirâmide com seu pico submerso cerca de 13 metros abaixo do oceano. Segundo ele, esta formação surpreendente pode pertencer à mítica Atlântida, como as imagens sugerem. A pirâmide subaquática tem um formato perfeito e é voltada para os pontos cardeais, assim como o Grande Pirâmide de Gizé. Ele afirma ainda que a pirâmide é uma estrutura perfeitamente quadrada, orientada para corresponder às direções principais da bússola. As medições foram feitas por meio de tecnologia GPS. Estima-se que a estrutura tenha 60 metros de altura com uma base de 8.000 metros quadrados. Estes dados foram também analisados pelo Instituto Hidrográfico da Marinha Portuguesa, que pretendiam determinar se a estrutura é de origem humana ou apenas uma ocorrência natural. Existem muitas especulações e teorias sobre a pirâmide. Alguns pesquisadores vão a extremos e afirmam que se trata de um remanescente da Atlântida. Alguns até dizem que foi feito por alienígenas. Os cientistas dizem que, com base nos exames mais recentes, a estrutura parece uma colina vulcânica subaquática. A pirâmide está localizada em uma área do meio Atlântico que está submersa há 20.000 anos. Esta é aproximadamente a época da última era glacial. Os defensores da ideia de que este é um objeto feito pelo homem estão dizendo que a civilização que existia aqui antes da Idade do Gelo é responsável por construí-lo. É interessante que esta descoberta tenha ocorrido recentemente depois de arqueólogos da Associação Portuguesa de Investigação Arqueológica terem descoberto alguns indícios da existência humana nos Açores milhares de anos antes da vinda dos portugueses. Esse fato convenceu alguns pesquisadores a apoiar ainda mais a ideia de que uma civilização diferente e mais antiga fez a pirâmide. Em 2001, uma equipe de exploradores fez uma incrível descoberta no mar que cerca a ilha de Cuba, na costa oeste do país insular, cerca de 650 metros abaixo da superfície. Os pesquisadores conseguiram identificar, com seus tecnológicos equipamentos de sonar, grandes estruturas de pedra, anteriormente desconhecidas pelo mundo. A missão de exploração, patrocinada pelo governo de Cuba, ainda na época do regime do comunista Fidel Castro, fez com que muitos questionassem se o achado seria uma espécie de Atlântida latino-americana. Essa comparação deu-se principalmente devido ao fato das pedras encontradas estarem dispostas de uma maneira que parecia demonstrar uma espécie de desenvolvimento urbano no local, antes de ser afundado.
uma empresa responsável pela descoberta, foram contratados por Castro para explorar as águas cubanas, onde muitos navios espanhóis afundaram durante a época da colonização europeia no continente americano. Além de conter muitos tesouros, as embarcações também poderiam revelar mais sobre a história colonial do continente. A cidade, afundada, está localizada na península de Guanacabibes, na província de Pinar del Rio, extremo ocidental de Cuba, e por mais que tenha sido encontrada em 2001, há quase 2 décadas, ainda desperta interesse nos curiosos sobre o tema e especialistas. No entanto, são poucas ou nenhuma as pesquisas a respeito do local sendo realizadas atualmente. O Google Maps fez isso de novo. O oceano profundo e escuro está cheio de muitos mistérios, e muitos processos podem ser responsáveis por criar essa forma redonda e a grande trincheira que ela deixou para trás. Poderia ser um OVNI enorme que está se movendo? Nesse caso, isso levanta a questão das naves-mãe alienígenas e sua capacidade de agir como bases temporárias. Afinal, o melhor lugar para um extraterrestre armar acampamento seria longe dos olhos humanos curiosos, e o fundo do mar é um local ideal. Os pesquisadores de OVNIs calcularam o tamanho do objeto circular em aproximadamente 5 km de diâmetro. A trilha curva que deixou para trás mede cerca de 74 km de comprimento. Agora, iremos dar uma olhada no buraco mais profundo da Antártida e o que os cientistas encontraram nele. Todos os anos, cientistas descobrem milhares de novas espécies, mostrando que ainda temos muito que aprender sobre o mundo natural. É incrível pensar que nos dias de hoje ainda estamos encontrando espécies não descobertas, não conhecidas pela ciência. As selvas e os oceanos são alguns dos lugares menos explorados do planeta, e não só nos ajudaram a entender melhor algumas das formas de vida que chamam este lugar de lar, mas abriram nossas mentes para esses ecossistemas que antes não eram compreendidos. Há quem se queixe das ambições relacionadas com o espaço sideral, pois argumentam que nem sequer conhecemos o nosso planeta na totalidade para que queiramos ir mais longe. Em 1943, uma grave reclamação territorial em relação à Antártida foi resolvida. Vários países disputaram uma parte, e no final ficou resolvido entre os seguintes países: Argentina, Austrália, Chile, França, Noruega e Nova Zelândia. Porém, a Suécia foi o país que descobriu algo verdadeiramente impressionante, no território que não é disputado. Em 1998, os cientistas cavaram um buraco nas profundezas do nosso mundo. Na verdade, vários buracos foram cavados perto do Polo Sul da Terra, e são usados como observatórios astronômicos. Os astrônomos do dispositivo detector de muons e neutrinos da Antártida, AMANDA, baixaram em cada um dos poços, especialmente fabricados, uma corda com a qual, em uma extremidade, um detector de luz do tamanho de uma bola de basquete. A água em cada poço congela rapidamente novamente. Os detectores são sensíveis à luz azul emitida pelo gelo circundante. A luz azul é produzida por colisões de neutrinos de alta energia com gelo. Os neutrinos veriam de objetos ou explosões no universo distante. Os instrumentos foram depositados abaixo de 2.000 metros de gelo. Os dados do AMANDA já estão sendo coletados e analisados. A equipe de engenheiros e cientistas muito bem formados enviada por este país para realizar o projeto AMANDA, especificamente o vídeo de que falaremos a seguir, que se passa no buraco AMANDA 13. É verdade que alguns animais vivem no litoral da Antártida, mas abaixo de sua superfície nada seria capaz de sobreviver, já que as temperaturas são realmente extremas. Bem, os cientistas mostram em um vídeo que eles enviaram para o buraco AMANDA 13, para descobrir o que há nas profundezas da Antártida. Começa mergulhando 50 metros de profundidade, as vozes dos cientistas são quase imperceptíveis, passa 100 metros,
depois 180 metros, diz um dos cientistas. Funciona bem, é uma bela vista. Em seguida, uma nuvem de gelo é detectada a uma profundidade de 600 metros. Objetos estranhos são vistos nas profundezas e uma porca se solta. Eles falam sobre algo que é visto. A 700 metros pode-se ver uma criatura semelhante a uma água-viva, mas nas palavras de quem esteve lá, isso é muito maior na realidade do que o que se vê na câmera. Eles chegam a 1000 metros de uma caverna que foi criada com suas brocas, eles conversam e perguntam, está tudo bem? Quando eles não respondem, eles perguntam novamente, está tudo bem? E finalmente diz, vejo objetos grandes lá embaixo. Passam 1060 metros e nada de extraordinário acontece, depois 1300 metros e nada ainda, então ultrapassam 1320 metros. 1400 metros, e aqui veem um objeto a que chamam de a panqueca amarela. Continuam até 1600 metros, depois a 1900, atingem até 2100 metros e a uma profundidade de 2160 metros. Cristais de gelo começam a se embutir na lente da câmera. Seu percurso termina em uma profundidade de 2280 metros. A câmera ficou gravando por 3 dias e 20 horas, até que começaram a aparecer rachaduras nas paredes, significando atividade na água. O tempo continuou até que algo impressionante foi capturado, embora por alguns segundos, algo muito difícil de descrever, como um molusco que emite sua própria luz, de tamanho e proporções quase humanas, embora seja capturado por câmeras, não é considerado um animal, já que você não pode encontrá-lo em nenhum livro. Há, portanto, a probabilidade de que existam animais marinhos dos quais não temos ideia. Acredita-se até que exista um mundo inteiro que não foi explorado sob a Antártida. O que a câmera conseguiu captar é apenas uma minúscula amostra disso. Em seguida, a câmera continuou gravando por 9 dias e 6 horas, durante as quais, entre os dias 4 e 5, conseguiram ver também brilho inexplicável. O projeto culminou e, embora seja verdade que seja bastante interessante patrocinar um projeto semelhante com melhor tecnologia, é bastante caro para dizer a verdade. Nenhum país se interessa em fazê-lo. Porém, está mais do que demonstrado que há muitas coisas em nosso mundo que ainda não conhecemos.